Quando o desenho do Batman do futuro estreou, muita gente ainda não estava convencida na premissa de um novo Batman adolescente. Contudo, o desenvolvimento do jovem Terry McGinnis foi muito bem feito, e esse jovem Batman conquistou o público, junto com o seu universo futurista de Neo Gotham. E hoje muita gente lembra com carinho desse desenho. E hoje chegou o dia de contar essa história, no vídeo de auge e queda do Batman do futuro, Terry McGinnis. Esse vídeo vai trazer todos os detalhes, inclusive a evolução do Batman do futuro, não só no desenho, como nos quadrinhos da DC. E sem perder mais tempo, então, roda a abertura e vamos lá! E galera, só antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, já deixe seu bate-like aqui do futuro e também um bate-comentário, que isso sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal, principalmente um vídeo como esse que dá bastante trabalho de fazer, né? Então deixa o like e comenta aqui embaixo se você gosta aí do Batman do futuro. E dado esse recado então, bora começar a falar em toda essa jornada do Batman do futuro. Lembrando que vamos falar aqui do personagem que é mais associado a esse papel, de Batman do futuro, que é o jovem Terry McGinnis. Ele foi criado para o desenho Batman do Futuro, que estreou em 1999 e teve 3 temporadas, finalizada então em 2001. Em aspecto de cronologia, esse desenho faz parte do universo das séries animadas da DC, sucedendo então Batman e Superman série animada. Então o Bruce Wayne mais velho que a gente vê aqui é aquele Bruce Wayne do universo do série animada. Que aqui a gente já pode dizer que ele começou bastante no auge, porque esse desenho fez muito sucesso. Os 2 primeiros episódios do desenho são importantíssimos. Ele mostra a última vez do Bruce Wayne atuando como Batman. Suas décadas de combate ao crime afetaram sua saúde, e ele decide se aposentar. Anos depois, somos apresentados ao adolescente Terry McGinnis, um jovem talentoso, mas bastante encrenqueiro, que vive com seus pais e seu irmão. Ele tem uma relação conturbada com seu pai, pois vive se metendo em brigas de gangue. Uma noite, o Terry entra numa briga com a gangue temática que honra o legado do Coringa, os Jokers. Essa perseguição acaba indo parar próximo da mansão Wayne, e temos aí toda uma sequência de eventos que levam Terry a encontrar um recluso Bruce Wayne e descobrir que ele é o Batman. E a vida do Terry muda completamente quando ele descobre que seu pai foi morto. E foi pelo implacável chefe do pai do Terry. E também o dono das empresas Wayne Powers, o Derek Powers. O jovem tenta convencer o ex-cruzado encapuzado de que o Batman precisa retornar, mesmo que não seja o Bruce. E o que torna esse começo incrível é como esses episódios estabelecem o quão semelhantes o Terry é ao Bruce. O garoto fica maravilhado com a Batcaverna, mas a princípio o Bruce não quer se envolver e pede para o Terry procurar a polícia. Mas, como eu falei ali, o Terry é muito parecido com o Bruce. E ele é muito obstinado e determinado, então, a resolver a situação. E ele, então, acaba roubando o traje mais tecnológico que o Batman tinha na época para confrontar o Powers. O Bruce chega a desativar o traje via Batcomputador, mas o Terry implora ao Bruce por uma chance de provar o seu valor e convence o Wayne a reativar o traje e deixá-lo continuar como Batman por enquanto. Assim como o Batman, pela primeira vez, o Terry desativa os estoques de arma química do Powers, enquanto o próprio chefe é exposto à sua própria arma, e viraria um vilão do Terry no futuro, o Blight. E no final, então, desses primeiros episódios, o Bruce é convencido, então, de que ainda há uma necessidade de um Batman em Neo Gotham. E aí o Bruce vai até a casa do Terry lá, conversa com a mãe dele e diz que ele vai ser um assistente, então, pessoal ali do Bruce. Assim, para todo mundo, o Terry vai a partir de agora executar várias tarefas e cuidar do Bruce. Em parte, isso foi um disfarce para treiná-lo secretamente, como o novo Cavaleiro das Trevas de Gotham. Desse modo, o Bruce vai ajudar o Terry financeiramente e também com o luto do seu pai. E o Terry, então, pode ter esse lado da tragédia parecido com o Bruce, mas ele é bem diferente na questão de agir e de personalidade. Ele se assemelha muito mais a um Dick Grayson quando é o Asa Noturna, mas eu diria que aí com uma dose a mais assim de rebeldia. Já no episódio seguinte, o desenho já passa a tocha do Bruce para o Terry, apresentando uma nova vilã recorrente para esse Batman, a Inky. Ela é uma mercenária que pode mudar de forma, e se torna a primeira grande vilã do personagem. Nesse primeiro confronto, o Terry consegue derrotá-la usando a antiga arma do Sr. Frio para congelá-la. E falando do Sr. Frio, o desenho já coloca um vilão clássico lá do Batman série animada para o Terry enfrentar nessa primeira temporada. No 5º episódio dessa temporada, o Sr. Frio volta à vida, em detrimento do Derek Powers, que está morrendo e quer testar se é possível transferir essa consciência a um corpo saudável. Ele recorre a uma doutora que experimenta essa operação no Victor Freeze, cuja cabeça foi preservada criogenicamente por décadas e ainda é viável. O procedimento é realizado com sucesso, e o Freeze, percebendo a dor que causou no seu passado como vilão, monta uma organização para ajudar aqueles que sofreram por sua causa.
Esse episódio tem visuais memoráveis, como o Sr. Frio lá só com uma cabecinha e umas perninhas de aranha. E pro Terry esse episódio é importante, pois ele acredita de verdade nessa mudança do Freeze, o que inicia todo um debate com o Bruce, né? Que ele acha que, de alguma forma, o Freeze vai voltar a ser vilão. O relacionamento do Terry e do Bruce é tenso por causa das suas opiniões divergentes sobre o Victor, dando ao episódio mais peso emocional. Outro grande acontecimento aqui é a aparição da versão vilanesca do Powers, se chamando de Blight, e ele é o responsável pelo final trágico do Sr. Frio nesse episódio. E esse aqui realmente é um dos melhores episódios aí do desenho. O Terry parece ganhar uma competição sobre quem é o protetor de Gotham quando um trio paródia do Quarteto Fantástico surge. A princípio parece que a cidade não vai mais precisar de um Batman, mas obviamente as coisas saem do controle e cabe ao Terry salvar o dia. Mesmo assim, é interessante ver o Terry aqui nesse episódio ponderando o que aconteceria se ele já deixasse de ser o Batman. Depois disso, em mais uma adição aí à galeria do Terry de vilões, o desenho nos apresenta o vilão Shriek. Esse engenheiro de som que pode manipular as ações das pessoas com suas frequências de som quase chega a matar o Bruce, mas o Terry salva a vida dele. Inclusive, temos o jovem aqui fazendo o papel de entregador de pizza para espionar o vilão. E esse episódio é chave também para um arco maior envolvendo o vilão Blight, que inclusive manipula o vilão. No final aqui o Terry consegue prender esse novo vilão, mas não consegue fazer com que ele deponha contra o Derek Powers. Só que aí chega um momento aqui no desenho onde essa vida dupla de Batman e Terry McGinnis vai impactar bastante na vida do jovem. Nesse episódio, o Batman enfrenta a gangue Royal Flush, fazendo aqui sua primeira aparição nesse universo animado. E embora consiga impedir as suas ações, eles conseguem escapar. O Terry se vê depois no meio de seus compromissos com Bruce Wayne e da sua namorada Dana. Esses atrasos dele levam ela a terminar com ele. Felizmente para o Terry, ele logo conhece outra garota, Melanie Walker, e os dois imediatamente iniciam um relacionamento. Mas, como sempre, o Terry ele não consegue ter uma folga para a vida dele, sempre tem que ter uma coisa acontecendo. Ele descobre que a Melanie faz parte lá da gangue Royal Flush, que ela é a 10. E aqui o desenho faz bem em mesclar esses problemas de adolescente do Terry com a vida de herói. A vida pessoal do Terry recebe muita atenção em seus problemas românticos e na amizade única entre ele e o Bruce, e aqui é mais bem desenvolvida. O Bruce até ajuda no romance do Terry, ajudando a Dana a entender o lado dele, e fazendo os dois voltarem. No final do episódio, o Terry detém a gangue Royal Flush, com a Melanie inclusa. Eles são presos e vemos depois o Bruce consolando o Terry, falando que ele sabe bem esse sentimento, e começa a falar sobre uma tal Selina Kyle do seu passado. Porque o Bruce realmente sabe bem esse sentimento aí. E no episódio seguinte, chamado A Vantagem, o ambiente ali mais da escola do Terry é apresentado melhor no desenho, que inclusive aqui também revela o destino de um outro vilão clássico lá do Batman série animada. É uma trama com uma forte metáfora, pois mostra o Terry descobrindo que vários alunos da sua escola estão ficando viciados em uma droga, em forma de adesivo, e ela amplia a força do seu usuário. O Bruce logo descobre que esse adesivo tem traços do veneno, a droga usada pelo Bane no passado. Tem inclusive uma treta familiar, pois a mãe do Terry descobre esses adesivos na mochila dele. E aqueles adesivos estavam ali na mochila do Terry porque ele estava levando para analisar, né? E aí está toda uma discussão familiar ali no lar do Terry. E aí, mais pro final desse episódio, é revelado que um tal Dr. Chapel estava por trás desses adesivos. E a conexão dele com o veneno é que esse cara é um assistente do Bane, que é revelado que ficou totalmente incapacitado, vivendo de aparelhos pelo longo uso do veneno que ele fez. O Terry detém esse assistente e o Bruce, de novo, visita a casa do adolescente para aliviar a sua barra. E até o momento aqui a gente já viu algumas vezes o Terry então salvando ali a barra do Bruce, né? A vida dele até. Mas isso vai mudar quando a vilã Inc volta aí para um outro episódio. E aqui é até um episódio que tem vários elementos de horror assim que o pessoal conseguiu driblar bem a censura. A Metamorfa Inc consegue se soltar ao manipular as emoções de um jovem funcionário insatisfeito, onde ela estava presa. Inclusive, esse personagem tem todo um arco bem feito e acaba sendo responsável pela derrota da Inc no final. O grande momento desse episódio é quando a vilã consegue capturar o Terry e espera pela vinda de um outro Batman. Assim, no clímax desse episódio, nós vemos o Bruce vestindo um protótipo de armadura do Bat-Traje. E essa armadura aqui aparece no começo desse episódio. E o Bruce explica pro Terry que ele nunca usou ela, porque era um traje experimental para ajudar ele a combater o crime já nessa idade avançada. Contudo, ele notou nos testes, né, que essa armadura aí prejudicava muito a saúde dele, ainda mais. Assim, o que vemos nesse episódio é o Bruce arriscando a vida mesmo pelo Terry. Isso é uma grande prova de lealdade e carinho dele pelo seu protegido. Com a ajuda do ex-aliado da Inc, o Bruce consegue abrir espaço para a chuva que derrete a Inc e que fica num destino incerto.
E através então do Bruce Wayne, o Terry também acaba conhecendo a comissária atual ali da polícia, que é a Bárbara Gordon. E no episódio Um Toque de Curare, o Terry fica sabendo mais do passado conturbado, da Bárbara com o Bruce, enquanto enfrenta uma assassina letal. Essa assassina pertence a uma tal Sociedade dos Assassinos, que é introduzida aqui. Acontece é que o marido da Bárbara, o promotor Sun Young, é marcado de morte por essa sociedade. Daí temos um episódio focado em ação e suspense, com o Terry enfrentando pela primeira vez alguém tão habilidosa assim na luta. E esse episódio então é importante porque o Terry acaba conversando mais com a Bárbara e com o próprio Bruce e sabe mais então do passado deles. Inclusive tem uma primeira vez aqui que aparece essa sugestão que eles tiveram um romance no passado, o Bruce e a Bárbara. E é interessante pro Terry porque aí ele tá ouvindo uma outra pessoa, no caso a Bárbara, falando sobre o passado lá do Bruce sem ser ele mesmo. Até a Bárbara fala que o Terry tá sendo manipulado pelo Bruce, se tornando quase como que um Robin para ele. O combo do Terry com a Bárbara é suficiente para deter a assassina e salvar o marido dela. No final, essa tal Curare consegue fugir da polícia, mas que ela logo vai ser então caçada pela Sociedade dos Assassinos por ter falhado na sua missão. E enfim, aqui a gente chega então no final da primeira temporada, com a finalização do vilão Blight. E o curioso é que esse vilão ele parecia que ele ia durar talvez para mais temporadas, ia ser algo recorrente, mas aqui acaba sendo a última participação dele. E esse episódio tem um drama, por causa da conexão do vilão com o Terry. Primeiro, que é aqui que ele finalmente descobre que o Blight é o Derek, e segundo, que o Terry não é apenas parcialmente responsável por causar a condição que o Derek sofre, mas foi o Derek quem matou o pai do Terry. O Terry tem um grande aprendizado nesse episódio, já que ele está dividido entre vingança e justiça. E quem acaba optando por total vingança é o próprio filho do Derek, que tenta matá-lo. E enquanto isso, o Terry tá lá tentando salvar a vida do vilão, apesar de tudo. A segunda temporada do desenho do Batman do Futuro teve o dobro de episódios. Então por isso é bom lembrar que a gente tá focando aqui nos episódios que tem grandes desenvolvimentos aí pro arco do Terry. É nessa temporada, no episódio Agenda Escondida, onde o Terry ganha a sua grande amiga Maxine Gibson, a Max. Ela vai ser um membro recorrente do desenho e aliada do Terry, pois ela se torna a garota da cadeira dele. A Max tem ótimas habilidades de hacking e logo nesse episódio ela já descobre a identidade secreta do Terry, mas mantém ela em segredo pelo respeito que o Batman conquistou dela ao salvar a sua vida aqui. E essa personagem aqui é uma grande adição para esse núcleo adolescente aqui do Terry, do colégio. Ela inclusive então acaba virando esse Alfred/Robin pro Batman Terry, mas ela não é exatamente como eles. Ela age como essa aliada, então, para até ajudar o Terry a manejar bem o tempo dele como estudante e também como Batman. A 10, ou a Melanie, volta a tumultuar a vida do Batman e também a amorosa do Terry no 7º episódio da temporada. Ela pede ajuda do Terry para salvar a sua família, a gangue Royal Flush. O Batman, claro, fica desconfiado, mas fica evidente que ele sente ainda algo pela garota. E, inclusive, rola um beijinho dos dois. E de fato aqui realmente mostrando que essa Melanie com certeza é a versão da Mulher Gato aí do Batman Terry. Rola esse clima entre os dois, mas o Terry vê que esse relacionamento não vai dar em nada, e ele continua o seu namoro com a Dana. É um episódio que mexe novamente nesse drama pessoal do Terry, de não saber lidar com seus sentimentos. A gangue Royal Flush acaba presa, menos a 10 que fica com esse destino em aberto. E aí no episódio chamado A Testemunha, a gente tem um dos episódios mais sérios aí que está do desenho. A amizade e a confiança da Bárbara Gordon em relação ao Batman é testada quando ela acha que viu o Batman assassinando uma pessoa a sangue frio. O Bruce fica do lado do Terry, mas a polícia de fato coloca o Batman como fugitivo e procurado. Algo muito importante nesse episódio é que a Bárbara cita algo do passado do Terry, dele ter passado por um reformatório por alguns meses, mostrando que ele era bem problemático. Acaba que aquele Batman assassino era uma ilusão criada pelo vilão Spellbinder, que age tipo espantalho, manipulando a percepção das pessoas. E essa informação aí sobre o passado do Terry ali, dele ter sido preso, ter passado num reformatório, ela fica meio no ar e só é retomada depois na 3ª temporada. Os segredos do Bruce e do Terry de serem o Batman quase é revelado no episódio Pique Bisbilhoteiro, onde um dono de um tabloide sensacionalista usa um gadget para que ele possa ficar intangível, podendo assim chegar onde quiser. O curioso é que chega um momento em que o Terry, achando que esse tabloide sabe do seu segredo, acaba revelando para sua mãe e irmão que ele é o Batman.
E eu só citei esse episódio porque acontece, né, esse fato que é bem impactante dele revelando a identidade secreta pra mãe e pro irmão, e a reação deles é de ficar rindo e não acreditar no Terry. E essa passou por um triz porque esse tabloide acaba então não revelando, né, isso pra cidade inteira com fotos e fatos. Então o Terry escapou por um pouquinho só. Agora, quem lembra do desenho Projeto Zeta? Pois é, foi no episódio chamado Zeta, do Batman do Futuro, que veio o conceito desse robô que migraria para ter um desenho spin-off nesse universo da série animada. Só que nesse episódio, o robô do futuro desenho tem um design diferente. Ele sequestra a Max quando tentava se passar por um estudante e revela a ela que ele não quer fazer a ação que foi programado, que é de matar pessoas. Depois de um confronto com Batman, o Zeta finge sua destruição e foge de Gotham. E esse episódio pode não ter aí um grande impacto em relação à jornada do Terry, mas é importante para mostrar aí o auge desse desenho aí do Batman do Futuro, que estava aí gerando spin-offs ali para outros desenhos. O grande vilão que é apresentado nessa temporada é a bizarra organização Cobra, que é um culto terrorista de admiradores de répteis. Eles querem dominar o mundo, e seus membros se vestem de cobra, e muitos juntaram seu DNA com cobras. Eles fazem sua estreia no episódio Praga, onde eles ameaçam lançar um vírus mortal em Neo Gotham, a não ser que seja pago uma alta soma para eles. Aqui o Terry é obrigado a se aliar a um vilão menor que ele já tinha lutado antes, o Stalker, que é tipo um Kraven, o caçador do Homem-Aranha, só que versão do futuro. E bem, aí a gente chega na derradeira e última temporada aqui do desenho. O número de episódios ele diminuiu, mas tivemos aí acontecimentos bem significativos para o Terry. A começar logo pelo primeiro episódio dessa terceira temporada, onde mais uma vez, só que dessa vez pela última vez, a Melanie A10, olha aqui ela de volta, ela aparece mais uma vez aqui para o Terry. Só que dessa vez a Melanie está de fora da gangue Royal Flush. Vemos durante o episódio que ela está trabalhando num restaurante e não se envolveu mais com crime nenhum da família. O Terry tem uma última troca de palavras com ela aqui. E enquanto isso, o resto da família da Melanie sequestra o filho do Derek Powers e atual presidente das empresas Wayne Powers, o Paxton. E aqui também a última aparição da gangue Royal Flush, que pra mim acaba sendo o melhor vilão que foi feito aqui pro desenho do Batman. Principalmente quando eles colocavam a Melanie, que fazia parte dessa gangue, e mexia bastante ali com a questão da jornada adolescente do Terry. Quem também faz a sua última grande aparição nessa temporada é a vilã Inky. E nesse novo confronto, o Terry conta pra Max que ele não quer envolver o Bruce, pois nas últimas vezes ele arriscou a vida para ajudá-lo. Uma grande revelação desse episódio é que a vilã possuía uma filha. Aqui é o Terry mostrando responsabilidade, hein? Preocupado com a vida do Bruce. E aqui ele meio que já adquiriu uma certa independência em relação ao Bruce, ele atua muito mais ali junto com a Max. E assim, lembra que eu tinha comentado sobre aquele episódio onde a Bárbara menciona uma coisa no passado do Terry, que ele tinha passado num reformatório? Finalmente, aqui na terceira temporada, o desenho resolve explorar mais do passado do Terry. Mas, infelizmente, a gente já tá aqui na terceira temporada. No episódio Tempo Grande, exploramos mais as motivações e história pessoal do Terry. Isso porque ele se reencontra com seu velho amigo, com quem ele teve problemas no passado, chamado Charlie. Eles foram presos juntos cometendo um crime. Mas como o Terry era mais jovem que o Charlie, ele ficou só alguns meses no reformatório, enquanto seu amigo pegou uma pena mais pesada. E é interessante mesmo que esse lado tão importante do Terry foi aparecer só agora. E o Terry, ao longo desse episódio, ele tenta ajudar esse amigo a encontrar alguma redenção, a melhorar de vida. Mas as coisas não saem como esperado. O Charlie toma umas más decisões e acaba virando esse vilão mutante chamado Big Time. Terry se culpa por não ter podido ajudá-lo no presente e também no passado. Tanto a Dana quanto a Max falam que ele não deveria fazer isso, mas é algo que o Terry fica remoendo dentro dele. E esse vilão, o Big Time, essa versão mutante desse amigo dele, voltaria num episódio mais pra frente, mas aí já não tem tanto impacto, né? Esse outro episódio vai servir muito mais pro Terry fazer as pazes dele internamente e ver que realmente ele tentou ajudar o amigo dele, mas o amigo dele também não se ajudou, né? É complicado. O Terry volta a pensar que ele pode deixar de ser o Batman quando o Bruce volta a ficar jovem no episódio De Volta ao Passado. Sim, isso acontece devido a um plano da Talia al Ghul que, na verdade, está sendo controlada pela consciência do Ra's, que é algo igualmente bizarro. Mas o grande foco aqui é poder ver o Terry interagindo e atuando junto a um Bruce jovem, que é algo que muita gente que assistiu esse desenho se pegou pensando como acabaria sendo. E rola aqui realmente um dilema muito interessante pessoal pro Terry, que é quando o Bruce volta a ser jovem, ele conversa com a Max perguntando se daqui a pouco ele vai deixar de ser o Batman, né? Já que o Bruce tá jovem, ele vai perder o papel dele.
Mas no final essas dúvidas somem quando o Bruce volta a ficar velho. Quando os dois juntos detêm, né, o plano do Haas. Mas pelo menos esse crossover é legal dos dois atuando juntos. Agora, o que muita gente lembra de significativo no desenho do Batman do Futuro foi a vez que o Terry foi oficialmente convidado para a Liga da Justiça, e logo pelo Superman. No melhor episódio dividido em duas partes desse desenho, o jovem Batman finalmente ganha um merecido reconhecimento e conhece todos os novos membros da equipe. Contudo, ganhar essa distinção não acaba sendo a alegria que o Terry imaginava. E aqui a gente tem algo então bem significativo. O Bruce ele fica meio receoso quando esse convite vem, e o Terry acaba enfrentando duras verdades quando conhece esses heróis aí maiores que ele. Ele começa a ganhar mais perspectiva aí do que realmente um herói significa ser, quando ele vê esses outros heróis. Esse episódio é uma grande adição a esse universo animado, e mostra o valor do Terry quando ele tem que salvar toda a Liga da Justiça da ameaça do Starro, que se revela o grande vilão dessa história. No final, ele recusa o pedido de se tornar membro da Liga, mas no futuro, em outros desenhos e também nos quadrinhos, sabemos que ele faz parte dessa Liga da Justiça. E assim a gente chega no último episódio do desenho aqui do Batman do Futuro, que na verdade não tem muita cara de encerramento não. Em Desmascarado, vemos só o Terry conversando com a Max. Ele conta uma história importante para ele e que ele nunca tinha revelado para a amiga, quando ele revelou seu rosto para um garotinho, a fim de tranquilizá-lo e quanto ele era atacado pela organização Cobra. Esse episódio serve como um resumo do porquê o Terry tem receio de revelar a sua identidade para os outros, pois aquele garotinho correu riscos quando ele revelou seu segredo. E assim acaba o desenho, então até essa parte aqui do vídeo a gente reuniu os grandes acontecimentos do Terry ao longo dessas 3 temporadas do Batman do Futuro, que sem dúvida foi o grande auge aí do personagem, não tem o que discutir. Todo mundo adorou essa nova perspectiva do Batman, e a gente veria que o personagem do Terry McGinnis ele ia ganhar mais expansão em outras mídias. Mas esse auge aqui do desenho, ele continuaria num filme. E estamos falando do excelente filme lançado em 2000, Batman do Futuro, O Retorno do Coringa, que coloca o Terry contra o maior vilão do antigo Batman, o Coringa. Bem, quase o Coringa. Isso porque esse filme percorre todo um mistério de como o Coringa ainda está vivo no futuro. Aqui o Terry tem que se provar mais do que nunca contra esse adversário lendário, enquanto ele descobre segredos do passado do Bruce. E é realmente um clima tenso porque envolve todo um drama que aconteceu com um ex-Robin lá do passado, o Tim Drake, que se revela como ser esse Coringa misterioso, já que ele estava com um microchip que tinha sido implantado pelo Coringa no passado. O Terry se sai bem investigando esse mistério e derrotando esse Coringa, inclusive agindo como amigo do Bruce e sendo pivô aí para reconciliar ele com a Bárbara e o Tim, consertando essa velha ferida do passado dos três. Então pode colocar aí na conta do auge, né, do Batman Terry, esse filme que é um dos melhores animações aí, filmes do Batman. Mas ainda não acabamos o auge aqui dele no universo aí do série animada. Além dos crossovers dele com o desenho do Projeto Zeta, o Terry tem uma excelente aventura crossover com o Super Choque no desenho dele. No episódio Choque do Futuro, o Virgil vai parar no futuro do Terry. E apesar de inicialmente ter uma briga entre os dois, eles são forçados a trabalhar juntos para derrotar a Organização Cobra e resgatar um dos maiores heróis dessa realidade, o eu do futuro do próprio Super Choque. E o visual dele é irado. Realmente, o Batman do futuro era muito grande nessa época. E continuando então essa onda de crossovers, o Batman do Terry ele ia voltar a aparecer então em 2 episódios muito importantes do Liga da Justiça Sem Limites. E eles são bem interessantes porque colocam o Terry em contato com o Batman lá do desenho da Liga, ou seja, o Bruce jovem. No episódio Era Uma Vez Pelo Tempo, que encerrou a primeira temporada dessa fase, devido a um vilão que consegue viajar pelo tempo, o Batman, junto com a Mulher Maravilha e o Lanterna Verde, acabam parando em Neo Gotham. Só que não é exatamente a linha do tempo do desenho do Batman do Futuro, é uma versão alternativa dela, pois aqui esse vilão, o Lord Cronos, domina tudo. Inclusive, ele matou grande parte dos heróis e destruiu a Batcaverna. Mas o grande acontecimento mesmo é ver o Terry então interagindo com o Bruce jovem ali do desenho da Liga, lutando ao lado dele, como também o próprio Bruce encontrando a versão dele velha, o que rende diálogos memoráveis e é um baita acontecimento. Gente, é ouro todas essas partes envolvendo os 3 Batman. Como eu falei antes, esse futuro é tipo uma linha do tempo do Batman do futuro que deu tudo errado. E inclusive rola algo chocante nesse episódio, que fica muito implícito que na missão final desse episódio, o Terry aparentemente morre nela. Mas enfim, era só uma versão alternativa desse futuro. Agora, a segunda aparição final do Terry no desenho da Liga da Justiça Sem Limites é simplesmente a conclusão do personagem dele nesse universo. Pois é, o final do Batman do Futuro acabou aparecendo no desenho da Liga. Na história, nós encontramos ele adulto, com 31 anos. Em flashbacks, nós ficamos sabendo que ele continuou a atuar como Batman,
depois que terminou o colégio. O Bruce finalmente confiou o manto a ele e o Terry seguiu sozinho a luta contra o crime. Ele também se tornou um membro respeitado da Liga, parecendo liderar o grupo aí na ausência do Superman. Só que um detalhezinho que muita gente considera polêmico aí na história do personagem muda tudo e faz ele querer deixar de ser o Batman e também romper lá com o relacionamento com a Dana, mais uma vez. Durante uma conversa dele com Amanda Waller, ele revela uma bomba. Ele é filho do Bruce Wayne, geneticamente no caso. Ele confronta a Amanda porque, na verdade, é ela quem estava por trás desse parentesco dos dois. Isso se deu pelo projeto Batman do Futuro, que ela operava dentro da Cadmus. Basicamente, ela queria garantir que houvesse um sucessor do Batman. Esse projeto fez com que o DNA do Bruce, que eles conseguiram retirar de alguma batalha lá da Liga, fosse implantado no DNA da mãe do Terry. E por isso, então, tecnicamente, o Bruce é a pai do Terry. Só que só isso não bastava, tinha que ter o elemento da tragédia. O grupo da Waller chegou a contratar um assassino para recriar a tragédia do Batman original e matar os pais do Terry. Mas eles não seguiram com esse plano, pois trairia todo o ideal que significava ser o Batman. Contudo, infelizmente, uma tragédia de fato aconteceu anos mais tarde com a morte do pai do Terry, e que iniciou toda a história que nós vimos do desenho do Batman do futuro. Então, meio que não significa muita coisa o Terry ter o DNA do Batman, e por isso muita gente considera meio inútil ter essa adição, essa reviravolta no final. O Terry acabou criando seu próprio destino e história, e o Bruce não estava por trás de nada. Depois de entender isso com a própria Waller falando que tudo que aconteceu até agora são escolhas do Terry, este renova o seu propósito e perspectiva. Ele faz as pazes com o Bruce, ele volta a ser o Batman e pede a Dana em casamento, encerrando o arco dele nesse universo animado. E toda essa foi então a passagem do Terry McGinnis nesse universo da série animada, que se passou então no começo dos anos 2000. E como eu já afirmei outras vezes, esse é o grande auge aqui do personagem. Quando o Batman do Futuro foi ao ar originalmente, o personagem ele ganhou 2 quadrinhos. O primeiro, que é uma minissérie, teve 6 edições, e a outra, mais extensa, com 24 edições. Esses 2 quadrinhos adaptavam livremente alguns vilões que apareceram no desenho. Contudo, também tinha algumas surpresas, como um crossover inusitado do Terry com o demônio Etrigan, ou quando também inventaram uma nova 10 tomando o lugar da Melanie na gangue Royal Flush. E continuando agora essa trajetória do Terry, agora nos quadrinhos principalmente, em 2010 a DC tentou aí pela primeira vez colocar o Terry na continuidade ali dos quadrinhos da editora. Essa minissérie de 6 edições chamada Rush Beyond parece levar em conta o universo e a origem do Terry do desenho, e adiciona novos elementos e personagens que não tinham sido apresentados, como o Dick Grayson e uma nova mulher-gato. Na história, um Terry já maduro tem de enfrentar a ameaça de um novo vilão usando a identidade do Silêncio. Ele está eliminando vários vilões conhecidos do Batman. O Terry chega a ficar à beira da morte para descobrir a real identidade do Silêncio, que se mostra como sendo um clone do Dick Grayson. Ele também foi criado pelo Projeto Cadmus para preservar o legado do Batman, mas este clone alimentou ódio pelo Bruce Wayne, e então mirou o Terry para se provar como o verdadeiro e único merecedor do título do Batman. E não foi uma das melhores histórias não aí do Terry. E como eu falei, esse quadrinho então foi a primeira tentativa de botar o Terry então nesse universo dos quadrinhos. Mas acabou não sendo dessa vez. E enquanto isso não acontecia, mais quadrinhos continuando o universo lá do desenho da série animada, eles foram lançados. Um dos mais conhecidos é um quadrinho digital chamado Batman do Futuro 2.0, lançado em 2013, que se situa um ano depois do final do desenho do Batman do Futuro. São 40 edições e temos 6 grandes arcos durante ela. Entre os grandes acontecimentos dessa revista, podemos listar o Terry, agora calouro na Universidade de Gotham, treinando mais com Dick Grayson, e ele servido como um tutor para o jovem Batman. Não só como tutor também, como irmão mais velho para o Terry. O Terry acaba encontrando uma outra versão sua na Terra dos Lordes da Justiça. Ele é loiro e continuou a vida delinquente da adolescência. Contudo, ao entrar em contato com o nosso Terry, ele fica inspirado e acaba se tornando o Batman dessa terra. Inclusive, nesse arco, o Terry veste uma variação do seu traje, mas com cores diferentes e muito irado. Mas o mais impactante é que o Terry encara o Superman Lorde da Justiça numa batalha muito épica. 2 vezes, uma na terra dele e outra com a ajuda da sua Liga da Justiça já na sua terra. E por fim, no último arco, o Terry fica cara a cara com a fantasma, Andrea Belmont. Ela tem um motivo nobre, eliminar o assassino que matou o pai do Terry para que ele não faça isso. O jovem chega a encontrar esse assassino, mas não o mata. Inclusive, ele até tenta salvá-lo quando é sequestrado por uma gangue de Jokers,
mas lá esse assassino acaba morrendo. Mas nada supera a grande revelação que tem nesse quadrinho, e que a gente já comentou algumas vezes aqui no canal, que é quando o Terry finalmente acaba descobrindo todos os podres que aconteceram lá no passado do Bruce com a Bárbara e envolvendo o Dick também. Bom, é que os dois contam para o Terry que o Bruce, no passado, teve um breve relacionamento com a Bárbara. Isso enquanto o Dick estava fora, se recuperando de todo o incidente de quando o Tim foi sequestrado pelo Coringa. A Bárbara fica grávida do Bruce e acaba perdendo o bebê. E esse incidente fez os três seguirem caminhos opostos e se distanciarem um do outro. E aqui, finalmente, então, o Terry acaba descobrindo esse grande segredo do passado. Foi durante a fase dos Novos 52 da DC que finalmente então o Terry foi introduzido aí no universo dos quadrinhos. E essa versão aqui do Terry, ela parece compartilhar algumas coisas que a gente estabeleceu do desenho. E ele apareceu durante a saga Fim dos Tempos da DC em 2014. Essa saga se passa em um futuro distópico alternativo do universo DC, com o Batman Terry McGinnis voltando no tempo para tentar salvar o mundo, já que a sua realidade está condenada. O objetivo dele é parar o vilão Irmão Olho, uma inteligência artificial criada pelo Batman Bruce Wayne da realidade do Terry, de tomar o mundo e apagar toda a humanidade. Essa devastação eliminou todos os heróis dessa realidade, inclusive quem fez o Terry voltar nessa viagem no tempo, que é o Bruce. E ao longo de várias edições desse arco, flashbacks e subtramas apresentam mais dessa versão do Terry. E assim, galera, essa saga aí, Fim dos Tempos, realmente tem muitas edições e foi um mega arco. Então vou focar aqui principalmente só no Terry e no que teve de reviravoltas em relação a esse personagem. Essa participação do Terry nessa saga levaria a um quadrinho só dele, só que com uma outra pessoa usando o traje de Batman do futuro. Quando o Terry sai da sua viagem no tempo, ele vê que chegou alguns anos atrasados e o projeto do Irmão Olho já estava em andamento. Inclusive, uma adição nova no traje desse Terry é que ele tem uma inteligência artificial chamada Alfred, que o auxilia nas suas missões. Mas pro final da saga, rola uma reunião do nosso Batman Bruce, o Tim Drake, que retorna depois de um tempo fora, e o Terry contra um bizarro Coringa mutante controlado pelo Irmão Olho. Nessa batalha final, o Terry se junta ao Tim Drake, que foi persuadido a retornar ativa como herói, e ele se sacrifica para impedir a ascensão do Irmão Olho. Honrando seu sacrifício, o Tim Drake pega o traje futurista do Batman Terry e se torna um novo Batman do futuro. Com o Irmão Olho assumindo toda a tecnologia da Terra, o Tim é forçado a usar a tecnologia de viagem no tempo do Terry para viajar no tempo, mais 5 anos e destruir o satélite do Irmão Olho. Ele tenta tomar as ações que vão consertar o passado, mas no desfecho da saga, o Tim Drake surge no futuro do Terry, 35 anos depois, apenas para descobrir que a sua missão no passado foi um fracasso e a humanidade continua escravizada e dizimada pelas máquinas. Então, galera, nesse ponto aqui a DC ainda estava tentando reintroduzir o Batman do futuro nos quadrinhos, já que em outras mídias o personagem já não existia mais. E dá pra dizer que aqui no Novos 52, aqui nas tentativas de reintrodução, nós tivemos uma queda vertiginosa. Até porque o Terry mal apareceu nessa história e já morreu. E aí o Tim Drake então ficou no lugar dele. E esse arco então do Tim lá no futuro, do Batman do futuro, teve uma HQ própria lançada em 2015 e teve 16 edições. Aceitando que é impossível derrotar o Irmão Olho com a viagem no tempo, o Tim forma uma resistência em Neon Gotham. Ele tem como aliados, inicialmente, o irmão do Terry, o Matt, que aqui é mais velho, e saber que o seu irmão era o Batman, e Nora Boxer, a guardiã do Matt, e que serve como suporte dele. No primeiro arco dessa HQ, o Tim encontra mais aliados, como a Bárbara Gordon e a vilã Inky, que aqui se alia ao Tim, pois ela vê a ameaça do Irmão Olho como algo maior, e também ela quer proteger a sua filha. Numa batalha para salvar Neo Gotham, o Tim, usando uma nova armadura do Batman, que era do Jim Gordon, enfrenta versões robóticas do mal de heróis como Superman e a Mulher Maravilha. O Tim é então teletransportado para a Lua, para o seu confronto final contra o Irmão Olho. Ele consegue derrotar o vilão com a ajuda da Inky, que se sacrifica para garantir que o Irmão Olho seja destruído e que sua filha esteja segura. Depois disso, o Tim então se estabelece de fato como esse novo Batman de Neo Gotham, atuando aí agora com auxílio também da Bárbara Gordon. No arco seguinte, o Tim ele tá indo atrás lá do irmão do Terry, o Matt, que tá em Metrópolis, e ele acaba descobrindo segredos aí sobre alguns dos heróis da Liga da Justiça dessa realidade. O Matt encontra a Liga da Justiça presa dentro da torre de vigilância em Metrópolis, mas quando ele os liberta para ajudar o Tim, eles não cooperam, pois tem um dispositivo implantado neles para fazer parecer que cada pessoa que vem são inimigos. Eles são parados quando o Tim e o Matt resgatam o Superman, que nessa realidade é filho do Clark, o Jonathan Kent. A Liga da Justiça retorna a Neo Gotham para ajudar as pessoas, e também das cidades próximas,
com o Tim também fazendo parte dela. Uma revelação que acontece é que nessa realidade, a Bárbara conta ao Tim que o Tim Drake deles chegou a ser o Robin Vermelho, mas que este desapareceu misteriosamente, e foi um grande trauma na vida do Bruce Wayne. Mas a grande reviravolta mesmo vem no arco final, quando é revelado que um vilão recorrente dessa revista, conhecido como o Rewire, se mostra como sendo ninguém menos que Terry McGinnis. Pois é, loucura total. Mas eu acho que aí os criadores aí dessa HQ, eles tinham ordens que de alguma forma eles tinham que trazer o Terry de volta. Esse Terry tá vivo devido às mudanças na linha do tempo que o Tim fez logo depois da sua morte. O ex-Batman foi encontrado e sofreu uma lavagem cerebral do vilão Spellbinder. No desfecho dessa HQ, o Terry leva a Bárbara Gordon para ser também controlada pelo vilão em Blackgate. O irmão do Terry, o Matt, ajuda o Tim a invadir o local, e juntos conseguem derrotar o Spellbinder e restaurar as memórias do Terry. Os quatro voltam para a Batcaverna, onde o Tim devolve o manto de Batman para o Terry e sai para aprender mais sobre esse mundo. E embora tristes com a saída do Tim, o grupo está feliz pelo Terry estar de volta como Batman. E no epílogo, o Tim Drake é pego por uma luz quando ele está dirigindo e levado para o seu tempo. Era o jeito que o pessoal tinha lá para fazer e corrigir essa coisa, botar o Tim Drake no universo normal e deixar o Terry lá no futuro. E assim se encerrou essa HQ aqui e ela logo foi sucedida pela fase do renascimento da DC em 2016. E com ela tivemos uma HQ própria aí do Batman do futuro, que se seguia depois do final dessa última que eu comentei. E aqui, como a gente voltou com o Batman Terry, até deu uma subidinha nessa questão de auge, mas não foi muito porque essa HQ não teve grandes ápices. A história do Terry nesse quadrinho começa após 6 meses depois dele ter voltado como Batman. Além disso, elementos do desenho são incorporados à narrativa, como colocar a amiga do Terry, a Max, como ajudante dele, junto com seu irmão Matt. Os criadores quiseram começar com tudo, pois no primeiro arco da revista tem todo o mistério da gangue dos Jokers possuírem o corpo do Coringa e quererem trazer ele de volta à vida. Na verdade, era o corpo do velho Bruce Wayne, que o líder da gangue estava querendo conseguir dinheiro pelo resgate. No fim, o Terry consegue trazer o Bruce de volta com a ajuda do seu irmão. Ele reencontra no meio disso a sua antiga namorada do colégio, a Dana, e no finalzinho, o verdadeiro Coringa se revela como sendo o mero assistente lá do líder da gangue. Ele tá vivo, mata o líder com um pé de cabra e foge pela noite. E bem, não bastou o Coringa estar vivo. No arco A Volta do Demônio, não só o Bruce e o Terry descobrem que o Ra's al Ghul está vivo, mas quem está por trás do nome do Cabeça de Demônio é o filho do Bruce e ex-Robin, Damian Wayne. E não só isso, nesse universo, o Bruce revela ao Terry que ele deixou de ser o Batman, pois esse traje futurista dele anulava a dor do usuário, e por isso a sua condição de saúde só piorou. Nessa revista, então, a gente teve a adição do Damian nesse universo do Batman do futuro. Eles revelam que o Damian, no passado, ele foi recrutado pelo Ra's quando o Bruce estava naquela fase de deixar ou não de ser Batman. O Bruce estava muito focado em Gotham, então o Damian virou esse sucessor do Ra's. E ele conta que seu avô morreu quando ele não pôde mais usar os Poços de Lázaro. O Terry e o Damian travam uma luta mortal, enquanto o Bruce também chega no local de onde eles estão. O Damian, quando toma controle total da luta, leva o traje do Batman a assumir controle do seu corpo e faz com que ele lute de forma mais letal. O Terry chega até aparentemente sufocar o dragão Golias do Damian, e então o plano final do Ra's é colocado em andamento pelo ajudante do Damian, o Koro, que é de espalhar uma toxina pelo mundo através de mísseis para acabar com os mais fracos. O Bruce prova o seu valor salvando a vida do Golias e se reconcilia com seu filho. O Terry consegue desativar alguns dos mísseis que foram disparados, salvando o mundo. No fim, o Bruce oferece a chance do Damian de voltar a Gotham. Mas o filho dele fala que ficará ali e que a Liga pode servir para algo positivo. Assim, o novo status quo ali desse Batman Terry é a Max e o Matt vivendo ali na mansão do Bruce, porque ali eles auxiliam o Batman e também cuidam do Bruce. E ele também tem indo ao auxílio da Bárbara Gordon e também tá namorando com a Dana. Quando um novo arco traz a gangue Royal Flush e o Payback, vilões conhecidos do Batman do futuro, é hora do Matt brilhar. Vendo que o seu irmão precisava de ajuda e o Bruce está ferido demais para intervir, o Matt, que vinha treinando secretamente com hologramas das sessões do Bruce com o Damian, se torna um novo Robin e ainda ganha uma nave iradíssima. O garoto se prova nessa primeira missão e ajuda o Terry a derrotar os vilões. Contudo, o Terry fica furioso quando volta para a Batcaverna. Ele e a Dana ficam indignados com Bruce por colocar a vida do Matt em perigo, mas o garoto ainda quer atuar como Robin. Essa nova dupla dinâmica demora para engrenar, pois o Terry ainda fica receoso em deixar o Matt correr perigo. Mas o garoto acaba ganhando um novo traje, e se prova quando os dois têm de encarar uma nova versão do vilão Espantalho, que surge na cidade.
é, na verdade, a espantalho. Contudo, o grande ponto alto que foi muito comentado aí dessa fase do renascimento do Batman do futuro foi o arco piada final, que pelo nome já entrega, né, que teve envolvimento do Coringa. Que vocês lembram, ele estavam vivos lá naquele primeiro arco. E sim, esse Coringa aqui dessa realidade era para estar morto, mas pelo que aconteceu lá nas mudanças de paradoxo de tempo do fim dos tempos, assim ele tá de volta. Numa cerimônia de homenagem ao Bruce Wayne no seu aniversário de 100 anos, que conta até com a presença do prefeito de Bloodhaven, o Dick Grayson, rola vários acidentes grandes na cidade. Todos eles foram feitos pelo Coringa, que se revela para Bárbara Gordon. O Coringão forma um novo grupo, sem ser os Jokers, e quer transformar Neo Gotham em como Gotham era no passado. Infelizmente, durante uma luta da dupla dinâmica contra o Coringa e a sua gangue, o Robin Mad é capturado pelo Coringa, já que ele tem essa fixação por Robin. O vilão, durante a luta, ouviu o Terry falando com Bruce, e depois da captura do Robin, ele avisa que ele vai matar o Matt com um pé de cabra, a não ser que o Batman revele quem é esse Bruce. E além disso, o Coringa se transmite torturando o Robin, e o Terry, claro, fica desesperado. O vilão faz todo um plano para enganar o Terry e o Dick Grayson, para que ele pudesse chegar na Batcaverna sozinho, depois do Matt contar tudo. E aí ter um confronto com o Bruce, o seu Batman. Os dois têm um combate mortal, porque era isso que o Coringa queria. E o desfecho tem a cara do vilão, porque no finalzinho ele tem uma parada cardíaca e morre na Batcaverna. E esse arco aí, como um todo, realmente repercutiu bastante. Foi o mais falado porque até envolvia o Coringa e meio que fazia uma piada mortal aí pra esse Batman do futuro. E esse arco ele teve consequências graves. O Matt, o Robin, ele desenvolve um estresse pós-traumático e não consegue mais atuar em missões como Robin. Apesar dos protestos do Matt, o Terry, o Dick e o Bruce concordam que ele não deveria mais ser Robin, acabando esse período do garoto como combatente do crime. De volta ao necrotério, uma idosa Arlequina rouba o cadáver do Coringa para fins misteriosos. E chegamos então no último grande arco aí dessa fase do Batman do futuro. E envolve uma pessoa assumindo o manto aí do Batman do futuro. E com o Terry se esquecendo de quem ele é. Sim, são grandes acontecimentos. Primeiro, o Terry perde a noção de quem ele é, quando o vilão chamado Rosto Falso rouba a aparência do Batman. Quando o vilão faz isso, a vítima perde as memórias de quem ele é. Esse falso rosto, atuando como Batman fake, é derrotado pela Melanie, a 10, e o Flash Barry Allen, que volta da aposentadoria para ajudar o Bruce. O problema é que o vilão acaba morrendo na luta, e por isso as memórias do Terry não retornam para ele. Assim, ele acaba se tornando um indigente nas ruas de Neo Gotham, sem os seus amigos saberem onde ele está. O Terry volta a recuperar as suas memórias quando uma doutora das indústrias Powers descobre quem ele é. E vejam só, ela está trabalhando para o vilão Blight. E o Derek quer transferir essa consciência ao corpo do Terry. E em meio a isso, uma nova pessoa pegou o traje do Terry na Batcaverna e está atuando como o novo Batman da cidade. Na verdade, Batwoman. Isso porque quem é essa Batwoman é filha do Dick Grayson, a Elaine Grayson. Durante o processo de transferência da mente do vilão, o Terry recupera suas memórias e, junto com a Batwoman e vestindo seu traje de Batman novamente, ele derrota o vilão Blight. E assim finalizamos essa jornada aí do Terry McGinnis nos quadrinhos. Essa fase todo do renascimento aí da DC dá uma melhorada em relação ao que vinha antes ali nos Novos 52 e as tentativas de introduzir o Batman do futuro aqui nos quadrinhos da DC. Mas nem de longe o personagem conseguiu aquela fama e aquele sucesso que a gente viu lá no começo do desenho e com o filme do Retorno do Coringa. O Terry só nos quadrinhos realmente não conseguiu alcançar um auge tão grande. Um detalhe interessante é que depois do desenho houveram tentativas de fazer filmes live action e animação do universo do Batman do futuro para o cinema. Só que, infelizmente, nenhum seguiu em frente. Então, para muita gente, fica a torcida aí que muita gente quer ver o Batman do futuro novamente aí alcançando grandes patamares. E eu acho que um filme, uma série, até uma animação maneira, feita com esse universo do Batman do futuro, com o Terry principalmente, seria uma grande edição e muita gente gosta desse personagem. Então é ficar aí na torcida. Mas, galera, esse foi então aqui o auge e queda, né, do Batman do futuro, Terry McGinnis. E já sabe também, né? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para ter mais informações sobre o canal. E se quiser apoiar ainda mais a Batcaverna, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo, no Padrim e também no Seja Membro aqui no YouTube. Tem os 2 links do projeto aqui na descrição do vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!